O cheiro de concreto úmido e medo nunca sai da memória. Ele tinha 31 anos, uma condenação de 6 anos e uma Bíblia escondida debaixo do colchão fino de uma cela superlotada no interior de São Paulo. Do lado de fora, sua família. Do lado de dentro, 200 homens divididos por facções, por ódio e por uma lei silenciosa que não estava escrita em nenhum código penal. E ele era cristão. E se fosse você? E se a sua fé tivesse que sobreviver no lugar mais hostil que existe, não numa guerra longe daqui, mas dentro de 4 paredes a poucos quilômetros de casa? Se inscreve no canal e curte esse vídeo, porque essa história vai te mostrar o que é fé, quando amar o próximo pode custar a sua vida. Ele não havia entrado preso por acidente. Uma série de escolhas erradas na juventude, amizades que pareciam oportunidade e eram armadilha, e uma noite que ele não conseguia apagar da memória, tudo isso o trouxe até ali. Não era inocente. Ele sabia disso. E foi exatamente essa consciência que quebrou algo dentro dele nos primeiros meses de prisão. Havia chegado sem fé. A fé chegou depois, silenciosa, quase envergonhada, numa madrugada em que o desespero foi grande demais para carregar sozinho. Um versículo rabiscado na parede da cela por alguém que havia estado ali antes. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Salmos 23, 4. Ele leu aquilo 3 vezes. Depois dormiu pela primeira vez em semanas. Nos meses seguintes, conseguiu uma Bíblia pelo projeto de assistência religiosa que entrava no presídio uma vez por mês. Passou a ler todos os dias, não por religiosidade performática, mas porque era o único lugar dentro daquelas paredes onde havia silêncio real. Mas o silêncio tinha um preço, porque numa cadeia brasileira, ser cristão não é neutro. E o que aconteceu a seguir vai te fazer entender por quê. A facção dominante do bloco tinha uma regra simples: ou você é deles, ou você é problema. Ele havia recusado a adesão 3 vezes, educadamente, sem confronto, mas com uma firmeza que incomodava mais do que qualquer agressividade. Homens que recusam com medo são controláveis. Homens que recusam com paz são incompreensíveis. E o que não se compreende, se teme. E o que se teme, se ataca. A ameaça veio numa quinta-feira de manhã, direta e sem rodeios. Você tem até o fim de semana para escolher um lado. Ou você é irmão, ou você é alvo. Ele voltou para a cela, sentou na beira do colchão e ficou olhando para a parede por um longo tempo. Não era a primeira vez que sentia medo, mas era a primeira vez que o medo batia de frente com algo que havia se tornado mais real do que ele mesmo esperava. A convicção de que havia sido chamado para amar. Não os fáceis de amar, mas exatamente aqueles que queriam destruí-lo. Mateus 5, 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele havia lido esse versículo dezenas de vezes, mas nunca tinha custado nada de verdade. Agora custava tudo. Você já chegou num ponto onde obedecer a Deus era a coisa mais difícil e mais cara que existia? Continue, porque a decisão que ele tomou vai te surpreender. Ele não fugiu, não se escondeu, não pediu transferência de cela. Fez algo que ninguém dentro daquelas paredes esperava. Na manhã seguinte, aproximou-se do líder da facção no pátio, na frente de todos, e disse com voz calma: eu não vou entrar, mas também não sou seu inimigo. E se você precisar de alguma coisa que eu possa fazer, pode me chamar. O pátio inteiro parou. Ninguém fazia isso. Ninguém no sistema penitenciário brasileiro se aproximava do poder com oferta de serviço sem querer algo em troca. A lógica do presídio não tinha espaço para gratuidade, e foi exatamente por isso que aquele gesto criou uma fissura no ambiente que nenhuma briga jamais criaria.
O líder o olhou por um longo segundo. Não respondeu. Virou as costas e foi embora, mas não deu a ordem. O que aconteceu nas semanas seguintes mudou não só a cela, mas o próprio entendimento dele sobre o que é fé de verdade. Aos poucos, sem planejamento e sem estratégia, ele foi se tornando uma referência silenciosa dentro do bloco. Não pregava, não distribuía panfletos, não organizava cultos improvisados, pelo menos não no início. O que ele fazia era simples e completamente fora do padrão daquele ambiente. Ouvia. Qualquer homem que chegasse com um problema, uma dúvida, uma dor que não tinha para onde ir, ele ouvia sem julgamento e sem agenda. Um homem de 45 anos que havia perdido contato com os filhos. Um jovem de 19 anos que havia entrado no sistema ainda adolescente e não sabia como sair. Um homem que chorava em silêncio toda noite e fingia dormir quando alguém olhava. Ele não tinha respostas para nenhum deles, mas tinha presença. E numa cadeia brasileira, presença genuína é o bem mais raro que existe. 3 meses depois, havia um pequeno grupo de 8 homens que se reunia às quartas-feiras numa das celas para ler a Bíblia juntos. Nenhum deles havia sido cristão antes de entrar. 2 deles eram membros ativos da facção que havia ameaçado matá-lo. Ele cumpriu 5 anos e 4 meses dos 6 anos de condenação, com remissão por bom comportamento e participação em projetos educacionais. No dia em que saiu, 8 homens foram até o portão do presídio para se despedir, algo que os agentes penitenciários disseram nunca ter visto antes. Não havia abraços dramáticos. Havia apenas aquele silêncio particular de pessoas que passaram por algo real juntas e sabem que palavras não alcançam. Do lado de fora, sua família esperava. Do lado de dentro, ficou algo que não estava nos registros oficiais do sistema penitenciário. A certeza, plantada em 8 vidas, de que era possível ser diferente. Não porque alguém pregou, mas porque alguém escolheu amar quando era mais fácil e mais seguro não fazer isso. A fé que sobrevive à cadeia não é a fé dos hinos bonitos. É a fé que fica de pé quando tudo ao redor quer te dobrar. E essa fé, essa específica, transforma não só quem a vive, mas todos que têm a sorte de estar perto. Essa história é fictícia, mas a pergunta que ela faz é absolutamente real. Você conseguiria amar quem quer te destruir? Não no discurso, na prática, no dia a dia, quando custa caro e não tem plateia? Esse homem não era um herói. Era alguém que havia errado, que estava pagando pelo erro e que, no meio disso tudo, descobriu que fé não é um sentimento bonito. É uma escolha que se faz quando não há nada mais para perder. Se essa história te tocou, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Cada história aqui foi feita para te fazer pensar, sentir e crescer. Tem muito mais por vir. Deus abençoe e até o próximo vídeo.